Muito bem, meus irmãos, são muito bem-vindos para mais uma Conexão com Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui e Deus está neste lugar. E é porque Ele está aqui que você e eu viemos. Nós queremos adorá-lo, exaltá-lo, engrandecer o seu nome. Você então é muito bem-vindo. Nós esperamos que Deus fale ao seu coração, que seja um tempo de graça para nós. Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus, dar graças por esse tempo tão precioso. Pai, o nosso coração está grato a Ti, porque preservas a nossa vida e nos dás a alegria de, junto com o Teu povo, nos reunirmos no nome de Jesus nesta noite. Rendemos-te graças porque Jesus venceu a morte, porque Ele está no trono e Ele voltará. Rendemos-te graças porque o nosso nome está escrito no livro da vida e o Espírito Santo habita em nós. E nós queremos viver os dias que Tu nos deres na Tua presença para o louvor da Tua glória. Tu que estás neste lugar, Tu que és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que intervém, manifesta a Tua graça na vida de cada pessoa que entrou aqui, Senhor. Tu sabes a luta que cada um enfrenta, as dores que pulsam na alma, as lágrimas que rolam. Tu sabes aqueles que estão aqui, mas aflitos, enfermos. E Tu és poderoso, Deus, para nos visitar com graça e misericórdia nesta noite. Enquanto aqui estamos, vai ao encontro daqueles que não vieram, que estão passando também por lutas. Tu és o Deus que quebra cadeias, que rompe grilhões. Tu és o Deus que sustenta o fraco, levanta o caído, perdoa o pecador, salva o perdido. Tu és o Deus de toda a salvação, o Deus de toda a graça. E nós cremos que Tu estás neste lugar. E onde Tu estás, coisas grandes e maravilhosas acontecem. Tu és o Deus dos milagres, Tu és o Deus dos prodígios, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que consola, Tu és o Deus que levanta o prostrado e o abatido e o faz assentar-se entre príncipes. Louvado seja o Teu nome. Receba o culto que Te prestamos nesta noite, receba a nossa vida no Teu altar. Agora coloca nos nossos lábios um alegre cântico de vitória, que exaltemos o Teu nome pelas Tuas perfeições, pelos Teus atributos, pela Tua glória bendita. Senhor, enche esta casa, Senhor, com a Tua presença. Para o louvor da Tua glória, receba a nossa vida e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 113, versos 5 a 9. Salmo 113, 5 a 9. Esse texto diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Não tem ninguém como o nosso Deus. Ele é incomparável. O que é interessante é que o seu trono está nas alturas. E para ver até o que passa no céu, ele tem que se inclinar. Ele está acima dos céus. Mas ele contempla também a terra. E contempla dois quadros humanamente irremediáveis. O primeiro deles é alguém desvalido que está no pó, está no monturo, está no escoadouro de lixo da cidade. Alguém diria: acabou, não tem mais esperança, não tem mais saída, pois Deus é especialista em mudar o placar do jogo, em virar a mesa da história, pegar essa pessoa e fazê-la sentar-se entre príncipes. Depois o Senhor pega um quadro de saúde, de infertilidade crônica, radical,
a mulher estéril. E ela não apenas concebe da luz, mas ela se torna alegre mãe de filhos, no plural. Porque Deus faz o impossível. Este é o Deus a quem servimos. Este é o Deus a quem adoramos nesta noite. Nós vamos ter um tempo de oração e vamos conversar com esse Deus. Eu não sei que tipo de luta você atravessa hoje, que tipo de causa você traz à presença de Deus hoje, mas Ele está aqui. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que age. Então feche os seus olhos por um instante, converse com Deus, coloque a sua causa diante de Deus, apresente a Ele aquilo que pesa o seu coração nesta hora. Talvez não na sua vida, na vida de alguém que você ama, sabendo de que Deus pode reverter qualquer diagnóstico, qualquer situação. Deus, a tua palavra diz que não há ninguém semelhante a ti. Não há outro Deus além de ti. Nós não estamos aqui buscando um subjetivismo, introjetando a nossa atenção para dentro da nossa própria alma, buscando forças em nós mesmos. Não estamos aqui a recorrer a um ídolo, a um Deus inexistente. Nós estamos falando com o Criador do universo, com o sustentador da vida, com aquele que está exaltado acima dos céus, aquele que tem a história nas mãos, aquele que levanta o abatido do monturo e o faz assentar-se entre príncipes, aquele que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, aquele que perdoa pecados, aquele que liberta os cativos, aquele que abre os olhos aos cegos, aquele que desentope os ouvidos dos surdos, aquele que faz os coxos pularem e saltarem de alegria, aquele que salva, aquele que dá vida eterna. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa recompensa, Tu és a razão da nossa vida. Então Deus, visita cada coração aqui nesta noite, derrama o Teu bálsamo sobre cada um de nós nesta noite, derrama a porção dobrada do Teu Espírito sobre nós nesta noite, para que aquele que entrou triste saia consolado, aquele que entrou, meu Deus, precisando de uma resposta, encontre em Ti a resposta. Temos certeza de que a nossa voz só alcança os ouvidos, mas a voz do Teu Espírito alcança o coração. Fala conosco, te daremos a honra, a glória e o louvor, porque Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que age, o Deus da nossa vida. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Irmãos, nós vamos cantar mais um cântico, preparando-nos para a meditação da palavra, e ao mesmo tempo nós vamos ter também o privilégio, a alegria, a bênção de ofertar ao Senhor. Deus ama não o que é dado, Deus ama quem dá, e quem dá com alegria. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 21, versos 8 a 21. Gênesis 21, 8 a 21.
Esse texto diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. O tema que vamos trabalhar nesta noite é como transformar a crise da família em triunfo. Gente de Deus também erra. Gente de Deus também toma decisões equivocadas. Abraão é o pai da fé. Abraão é amigo de Deus. Mas Abraão desce ao Egito e mente. E mente sobre a sua própria mulher. Para poupar a sua própria pele, com medo, afirma lá no Egito que Sara é sua irmã. Tinha um pouco de verdade nisso, porque era meia irmã mesmo, biologicamente falando, mas era a mulher dele. Por isso, Sara foi levada para o harém de Faraó. Por providência divina, não abusaram dela. Mas enquanto isso, Abraão é acumulado de riquezas, de muita riqueza no Egito. E dentre as muitas coisas que ele traz do Egito, ele traz uma serva de Agar, de Sara, chamada Agar, uma moça egípcia como escrava. Os anos se passaram, desde a promessa de Deus, quando ele sai com 75 anos, aguardando o filho da promessa. Agora ele está com 86 anos, 11 anos depois a promessa não se cumpriu. E então Sara faz uma sugestão nada republicana para o seu marido. Disse para ele: olha, Abraão, acho que Deus se esqueceu da promessa. Então faz o seguinte, coabita com a minha serva Agar, e o filho que ela suscitar será seu filho, vai ser o herdeiro, porque a promessa de Deus já caducou. E Abraão, em vez de confrontar a sua mulher e crer em Deus, assim como Adão cedeu à tentação da Eva, ele também cedeu à tentação de Eva e coabitou com Agar. Quando Agar se viu grávida, ela começa a desprezar sua patroa. Ela começa a desprezar Sara. E Sara a expulsou de casa. E Agar entra deserta fora, voltando para sua terra.
Quando já estava quase no limite do Egito, o anjo de Deus aparece para Agar e diz: volta lá, humilhe diante da tua serva. Sua postura não foi boa, sua postura não foi adequada, de se exaltar, achando que agora você vai tomar o lugar dela. Então volta lá. Ela voltou. Mas sabe aquele tipo de volta que não resolve tudo direitinho? Que é tipo de conflito que ainda fica tenso? Rola para debaixo do tapete e a solução não está definitiva ainda? Pois bem, no tempo oportuno de Deus, quando o Ismael já está agora com 13 para 14 anos, nasce o filho da promessa, filho de Abraão e Sara. Deus não caducou a promessa. A descendência na linhagem do Messias passaria por Isaac e não por Ismael. E agora acontece uma cena inusitada, que é muito comum e não justifica a festa. Quando Isaac desmamou, e a Bíblia não diz quanto tempo, mas pela cultura da época eram 3 anos que a mamãe amamentava o bebê, ele dá não uma festa, ele dá uma grande festa. Eu nunca fui numa festa porque um bebê foi desmamado. Você já foi? Eu nunca fui. Ele dá um grande banquete. E é nessa conjuntura, se você parar para pensar que o Ismael tinha 13 para 14 anos, quando o Isaac nasceu, o Isaac agora está com 3 anos, eu estou falando de um rapaz, um adolescente de 17 anos, caçoando de um menino de 3. Quando a Sara vê a cena, ela fica absolutamente tomada de raiva e toma uma atitude radical. Ela não fala nada para Agar, mas ela se joga em cima do marido, como se o marido fosse o culpado da cena, porque na verdade quem sugeriu que a problemática toda foi ela. E chegou para Abraão e disse: Abraão, sabe quando a mulher chega brava? Você nunca viu sua mulher brava, já? Despede essa escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Agora Agar não tem nome. Agora o filho dela também não tem nome. Agora Agar não é mais uma barriga de aluguel que ele atendeu na hora da necessidade. É essa escrava sem direito, sem voz, sem liberdade. Manda embora. Motivação? Grana. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Você nunca viu família brigar por causa de dinheiro, já viu? Você já viu família brigar por causa de distribuição de herança? Pois bem. Então, Abraão ficou muito pesaroso com aquela situação, porque despedir alguém naquela época, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha carro. A despedida não era com honra. Ela tinha que sair a pé, para um deserto, com um pacote de pão e um odre de água. Mas Deus chega para Abraão e diz: Abraão, atende a Sara em tudo o que ela te disser. Por uma razão simples. A tua descendência, e eu estou falando da descendência messiânica, não vai passar por Ismael, vai passar por Isaac. Mas porque este Ismael é seu filho, é seu descendente, eu vou fazer dele uma grande nação. Talvez na cabeça da Sara, ela estaria empurrando Agar e Ismael para a morte. Mas Deus segreda para Abraão: você vai empurrar esse rapaz para ser o pai de uma grande nação. Pois bem, esse enredo dessa história, que eu vou começar agora a examinar com você. Então, eu vou chamar a atenção para alguns pontos aqui importantes. As crises podem surgir nos dias mais alegres da nossa vida. Era um dia de festa, era um dia de banquete. Mas às vezes os banquetes públicos não revelam as tensões íntimas. Você conhece gente que deu uma festa enorme, mas o clima não está bom em casa?
impressiona todo mundo pela pomposidade da festa, mas lá dentro de casa, no recesso do lar, a coisa não está boa. Foi num dia de festa que, de repente, a celebração azeda e a festa acaba em tristeza. Segundo, as crises podem surgir das coisas mais comuns da vida. É claro que um menino de 17 não devia caçoar de um menino de 3. Um é consciente, o outro talvez nem tanto. Mas se não houvesse a interferência, talvez, os meninos brigam e se acertam, daqui a pouquinho. Você já viu duas crianças brincando? De repente as duas começam a brigar e os pais começam a entrar no meio, defender o filho. Gera uma confusão enorme, gera briga de família. Se tivesse deixado os meninos, eles teriam se resolvido em 5 minutos. Pois bem, foi nessa situação que Sara, empanturrada de ódio, revoltada quando vê Ismael caçoando de Isaac, gera uma briga, que não foi apenas naquela família, uma briga de gerações, até hoje. Terceiro, as crises podem azedar o coração das pessoas mais piedosas. Eu estou falando de Abraão, estou falando de Sara. Você tem alguma dúvida de que Sara era mulher de Deus? A Bíblia retrata como mulher de Deus. É só ler 1 de Pedro capítulo 3. Ela era uma mulher de Deus. Abraão era um homem de Deus. E gente de Deus, às vezes, enfrenta crises que brotam quase que do nada. Transtornam o ambiente. E de repente, aquela moça que servia a família vira peça descartável. E manda o marido empurrá-la para o corredor da morte, para o inóspito deserto de Berseba. Mais ainda, em quarto lugar, as crises podem ter motivações até mesquinhas. Porque notem que Sara poderia evocar uma causa maior. Olha, manda essa mulher embora, porque a promessa de Deus vai passar por Isaac, não por ele. Mas a razão que ela levanta e elenca é uma razão monetária. Despede essa escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Às vezes, irmãos, gente de Deus ainda hoje briga por causa de dinheiro. E coisas passam a ser mais importantes do que pessoas. Quinto, as crises podem levar gente comprometida com Deus a prejudicar os outros. Porque do ponto de vista humano, você empurrar uma mulher com um adolescente para dentro de um deserto, sem estrada, sem rumo, sem caminho, com um pedaço de pão e um odre de água, é sentenciar essa pessoa à morte, a menos que um milagre aconteça. Quem está por trás? Gente de Deus. Então, dito isto à guisa de introdução, vamos às lições principais do texto. Primeiro ponto, creia que as falhas humanas não podem frustrar os propósitos soberanos de Deus. Isso para mim é maravilhoso. Versos 12 e 13. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Em outras palavras, meus irmãos, talvez no coração da Sara não tivesse nenhuma intencionalidade de que Deus mudasse aquele diagnóstico. Agora, preste atenção. O que nos consola, mesmo quando nós erramos, o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus é maior do que a nossa mesquinhez. O plano de Deus supera as nossas falhas.
Não é pelo fato de eu, no momento, estar destemperado e querendo prejudicar alguém, que a minha vontade vai determinar o destino daquela pessoa. Ainda que alguém faça mal para você, alguém tente o mal contra você, alguém queira destruir você, não significa que isso vai destruir você, porque o plano de Deus é maior do que a intenção das pessoas em prejudicar você. É o plano de Deus que vai prevalecer. Ismael não estava indo para a morte, Ismael estava indo para dar início a uma grande nação. Então, por favor, se você está enfrentando uma crise, olhe para esta crise com os olhos de Deus. Se você não está vendo saída no deserto da sua vida, saiba que Deus vai guiar os seus passos rumo a um grande projeto. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José? Qual é a intenção deles? Vender o menino como escravo. Vou matar o sonho dele. Quero ver onde a túnica dele vai dar. Quero ver se vai continuar contando sonhos, achando que ele é a estrela da família, que ele é o astro da família, que ele é o vitorioso da família. Eu quero ver agora o que vai dar. Vai ser escravo em terra estrangeira. E Deus reverteu o quadro. E José disse para eles mais tarde: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. A sua vida não está nas mãos dos homens, a sua vida está nas mãos de Deus. Segunda lição. Creia que o seu limite extremo pode ser a oportunidade de Deus agir. Porque vejam vocês, quando Agar é despedida com um pedaço de pão e com um odre de água e o menino, e a Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto. Não tem jeito de não ser errante pelo deserto. Deserto é lugar de errar mesmo. Não tem estrada. Não tem rumo. Não tem trilha. Não tem caminho. Você vai para lugar nenhum. Você vai para destino nenhum. Você vai perambular. Areias escaldantes. Sol implacável. Os pés feridos. A garganta seca. A sede atroz. A escassez de recursos. A falta de perspectiva. Parecia o fim. Parecia o fim. E aí diz a Escritura que o diagnóstico da morte chega. A última gota d'água do odre acabou. Não dá para caminhar mais. O rapaz está desfalecido. E diz a Bíblia que então Agar põe o menino debaixo de um arbusto. E ela que está caminhando silenciosa com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua tragédia pessoal, não fala nada. Ela está entupida de dor. Não consegue se expressar. Ela põe o menino debaixo da árvore, se afasta e não fala para fora, ela fala para dentro. Eu não aguento ver meu filho morrer. E a única voz articulada que sai da sua garganta ressecada é um choro profundo, um choro alto. O choro do desespero, o choro do limite humano, o choro do diagnóstico sombrio. Mas a Bíblia diz que Deus vê duas coisas. Deus vê e Deus escuta. Deus vê as lágrimas de Agar. E Deus ouve a voz do menino. Entenda isso. Deus vê, Deus ouve. O que eu acho incrível é como Deus terapeutiza a nossa dor. Porque quando Agar saiu da casa da Sara, o nome dela não foi pronunciado. Seu nome é a sua identidade. Quando alguém sequestra seu nome, isso é uma maneira vil de humilhar você. E a fala da Sara é: rejeita essa escrava, manda embora essa escrava. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. O nome de Agar foi varrido da terra.
foi apagado do rol. Mas é curioso que lá do céu, o nome dela é pronunciado. Esquecida na terra, lembrada no céu. Esquecida dos homens, lembrada por Deus. E então o anjo do Senhor, e note lá que é anjo com letra maiúscula, trazendo a ideia que se trata da segunda pessoa da Trindade pré-encarnada, numa teofania. Que tens, Agar? Sabe o que Deus está dizendo para ela? Ô minha filha, se os homens não querem te ouvir, se os homens não querem te escutar, se você não teve vez, você não teve voz, você não teve direito, agora você não tem casa, você não tem lar, você está jogada para o destino da morte, eu quero dizer para você que aqui no céu, você tem nome, você tem valor, você tem importância, eu me importo com você. Que tens, Agar? Pode abrir o coração, pode estampar aí a câmara de horror, pode jogar para fora tudo aquilo que está doendo dentro de você. Tem espaço para você falar comigo. Deixa eu lhe dizer, quando o seu recurso acaba, Deus abre as janelas dos céus. Porque a Bíblia diz que quando ela abriu os olhos, ela viu um poço. E até hoje não há consenso se esse poço já existia ou se Deus acabava de abrir um poço novo no deserto. Não importa se Deus abriu ou se já existia, o milagre aconteceu. Porque quando você pensa que acabou, Deus abre um poço. Quando você pensa que não tem mais jeito, Deus traz solução. Quando você pensa que é o fim, Deus está dizendo, é apenas o começo. Quando as pessoas sentenciam você de morte, Deus, não, eu só estou começando uma grande história na sua vida. Deus jamais despreza a lágrima de uma mãe. Deus jamais despreza o choro de uma criança. Terceira lição. Creia que mesmo que você seja desprezado na terra, você continua sendo amado no céu. Eu queria que você observasse com mais vagar comigo a postura da Sara. Versículo 10. Olha a fala dela. Disse Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Vamos pegar a palavra rejeita. O que é rejeição, irmãos? Você já se sentiu rejeitado alguma vez? Não amado? Não prezado, descartado, desvalorizado, mercadoria barata, joga fora. A rejeição desarticula a saúde psicológica e emocional. A rejeição provoca uma desestabilização psicossomática. A rejeição joga a pessoa num poço de profunda desvalorização humana. É o abraço que não pode ser dado. É o beijo que não acontece. É o telefone que é desligado na cara. É a porta que bate na sua cara e a pessoa não quer te ver, não quer conversar. É duro ser rejeitado. Tanto na vida conjugal, quanto na vida familiar, quanto na vida de relacionamentos interpessoais. Rejeita, essa é a palavra. Agora veja a ordem. Ela foi tratada como um sujeito indefinido da história. Rejeita essa. Sara omite o nome de Agar. Essa é a disposição do desprezo máximo. Sara só usa o nome do seu filho, Isaque. Mas Agar não tem mais nome. E o filho de Agar também não tem mais nome. Rejeita essa. É uma coisa, é um objeto. Se descarta, se joga fora. Terceiro, ela se sente sem direito, sem vez e sem voz. Rejeita essa escrava. A escrava não tem direito, ela não tem vez, ela não tem voz, ela não tem herança, ela não tem defensor, ela não tem a quem recorrer. Só cabe a ela ficar em silêncio e se conformar. Esse era o quadro
que estava posto diante de Agar. O que é maravilhoso é o que acontece no verso 17. Veja comigo. Diante do cenário de estar diante de um filho que está morrendo, ela levanta a voz e chora. E o verso 17. Deus, porém, notinha de rodapé. Ao ler a sua Bíblia, preste muito atenção naquilo que nós chamamos em língua portuguesa de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Ou seja, está contrastando uma realidade com outra realidade. Em virtude de Agar até ali ter sido tratada com pleno desprezo por Sara, porém o Senhor a chama pelo nome. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus, que representa a segunda pessoa da Trindade, chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Agora ela tem nome. Agora ela tem valor. Agora ela tem personalidade. Agora ela tem endereço. Agora um alguém sabe que Agar não é uma ninguém. Deus tem um arquivo vivo de Agar. Deus pronuncia o seu nome. Agora ela pode falar. Sabe o que Deus está fazendo com essa mulher? Está dando alforria para ela. Você é livre, minha filha. Você pode falar comigo. Deus não vê uma coisa. Deus não vê uma escrava. Deus não vê uma peça descartável. Ela tem valor no céu. Preste bem atenção nisso. Talvez você já passou por alguma situação na vida que você sentiu assim. Mas saiba disso, Deus se importa com você. Você é precioso para Deus. Quarta lição. Creia que o seu medo pode ser vencido, pois Deus se manifesta em seu favor. Veja você que a fala do anjo do Senhor com Agar no verso 17 é esta: não temas, não tenhas medo. Se eu falar para você que nós não temos medo, eu estaria mentindo. Todos nós temos medo. Todos nós. Todos nós. O que nos dá medo? Aquilo que nós desconhecemos, que não administramos. Você já imaginou o que você sair com o seu único filho para um deserto? E acabar a última gota d'água do odre? E você não vê nenhuma saída, a não ser a morte? Você estaria com medo? Que o filho iria perecer e ela também. E Deus está dizendo para ela: não tenha medo não, filha. Não tenha medo. E quando Deus disse não tenha medo, o poço não tinha sido visto ainda. Deus está dizendo para você: não tenha medo, ainda que você não tenha visto a solução ainda. Você crê. E você vê a glória de Deus. Você crê. E a realidade vai aparecer. Os temores internos, muitas vezes, meus irmãos, são maiores do que os problemas externos. Talvez o medo de Agar fosse maior que a própria circunstância do deserto. Quinta lição. Creia que o tempo de você investir na vida dos seus filhos chegou. Eu gosto demais do verso 18. Se você puder, você podia ler comigo o verso 18. Vamos juntos ler? Porque essa é uma palavra de Deus para você, mãe. Essa é uma palavra de Deus para você, pai. Essa é uma palavra de Deus para nós que temos filhos. Versículo 18, vamos lá? O que é que o anjo diz para ela? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O poço não apareceu ainda não. Tem poço ainda não. Agora, o mesmo Deus que ou abriu o poço naquela hora, ou já tinha um poço no deserto, poderia levantar um menino. Poderia tomar um menino pela mão. Por que Deus não fez? O que Deus está nos ensinando aqui é que o papel
de erguer os filhos, de levantar os filhos, de segurar os filhos pela mão, é nosso. Não desista de seus filhos. Não deixe seus filhos prostrados. Não deixe seus filhos pensar que chegou o fim, que acabou. Tenha esperança. O Deus que está no céu está dizendo, você não precisa ter medo não. Vai lá e age. Vai lá e levanta o menino. Vai lá e segura-o pela mão. Vai lá e tira do chão. Vai lá e introjeta esperança no coração dele. Vai lá e ministra o coração dele. Irmãos amados, Deus está nos dando esse privilégio de sermos aqueles que vão levantar a família, apesar das circunstâncias adversas. Só chama a sua atenção, primeiro, que era necessário uma mudança posicional de Agar. Ergue-te. Porque às vezes os pais é que estão prostrados. Um pai e uma mãe prostrados não vai levantar filho nenhum. Então a primeira coisa que Deus está dizendo é que você precisa se levantar primeiro. Você precisa crer primeiro. Você precisa lançar o medo fora primeiro. Você precisa ter uma postura de fé primeiro. Ergue-te. Levanta-te. Não se curva ao problema, não se capture ao problema. Ergue-te. É uma mudança posicional. Mas em segundo lugar, é uma mudança de atitude em relação ao filho. Levanta o rapaz. Levanta o rapaz. Se você está de pé, levanta o que está caído. Mas mais, segure-o pela mão. Tem hora, irmão, que não adianta a palavra, tem que ter atitude, tem que ter gesto, tem que ter postura, tem que levantar mesmo. Deixa eu lhe dar um exemplo que me marcou muito certa feita. Um pastor muito querido meu nos deu esse testemunho um dia. Criou os filhos no Evangelho, com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho. E um dia houve uma festa na cidade. E o filho disse, papai, é festa da cidade, meus colegas estão todos lá, eu queria ir na festa também. Ah, meu filho, mas não sei se essa festa vai ser boa. Não, papai, mas nossos colegas estão todos lá, até que chato. Eu não ir lá com os meus amigos, está todo mundo lá na festa, é a festa da cidade, é aniversário da cidade. Tá bom, meu filho, se cuida, mas vai, pode ir. O menino, que nunca tinha ido, encheu a cara. Encheu a cara. Voltou para casa bêbado, vomitando. Ele pensou, eu vou chegar em casa e meu pai vai me bater. Eu sou já adulto e ele vai me arrebentar todo. Vai me quebrar todinho. O menino chega, o pai o abraça, leva para debaixo do chuveiro, dá um banho nele, bota na cama e se ajoelha na beira da cama. Põe a mão na cabeça dele e começa a orar. A orar e a chorar, a orar e a chorar. E o menino vê na cena. E quando ele recuperou da ressaca, ele diz, papai, se o senhor tivesse me dado uma coça, me quebrado todinho, não teria doído tanto. O senhor me quebrou todinho. O senhor me arrebentou todinho. É preciso segurar pela mão. Tem hora que não é hora de bronca, não. Tem hora que é hora de dar a mão. Tem hora que não é hora de dar um sermão, não. Tem hora que você ir lá e pegar nos braços. Ergue o rapaz. Segura-o pela mão. Quem está caído não está precisando de mais uma pancada. Não, está precisando de uma mão estendida. E é isso que Deus está dizendo para Agar. Ela havia segurá-lo pela mão. E aí Deus dá uma mudança de atitude em relação ao futuro do menino. Olha que coisa exponencial. Versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Para quem que Deus tinha dito isso? Para Abraão. Abraão, pode pedir. Ficar tranquilo, não esquenta o que a Sara está falando, não. Atende a Sara aí. Porque esse menino está indo para a morte, não. Esse menino vai ser uma grande nação. E agora o Senhor confirma para a mãe do menino. Ergue o menino, porque ele vai ser um grande povo.
Não era o filho da promessa, no sentido de ser a origem, a fonte do Messias que viria, mas seria um grande povo. Um grande povo. Então, o filho de Agar fazia parte de um grande projeto de Deus. Sexta lição. Creio que quando os seus recursos terminarem, Deus pode lhe abrir uma fonte no deserto. Versículo 19. Veja você que a solução não tinha vindo ainda. Isso é igual a história do Jó. Lembra do Jó? O Jó, diante da grandeza de Deus, ele toma decisões. Ele diz o seguinte: agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Mas não tinha mudado a circunstância. Ele estava doente, ele estava falido, ele estava enlutado. A mulher dele estava brigada com ele, mandou ele morrer. E os amigos dele estavam acusando ele ainda. O que mudou foi a concepção. Primeiro você muda a sua mentalidade, depois Deus muda a circunstância. E então diz o versículo 19: abrindo-lhe Deus os olhos. Não foi ela que abriu os olhos. Abrindo-lhe Deus os olhos, porque às vezes a solução está perto de você, você não está vendo. Precisamos pedir para Deus: Deus, abre os meus olhos. Porque de repente a resposta está aqui do meu lado e eu não estou vendo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. No deserto, um poço de água, meus irmãos, é sair do CTI. É receber alta. É recomeçar a vida. É o renovo da esperança. É a solução batendo à sua porta. E indo ao poço, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Louvado seja Deus. Agar tinha perdido tudo. O lar, o abrigo, o nome, o direito, a liberdade, o pão, a água, o teto, o sentido da vida. Estava perdendo agora o filho. E de repente Deus muda tudo isso. Uma tacada só. Eu não sei como é que você está ou como alguém que você ama está. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus nesta noite, Deus pode mudar o diagnóstico da sua vida nesta noite. Deus pode mudar o placar do jogo nesta noite. Deus pode fazer uma virada de mesa na sua história nesta noite. O céu se moveu em favor dela. O silêncio do deserto é rompido. O nome de Agar é ouvido e seus olhos veem um poço no deserto. Mas eu termino com mais 2 pontos importantes. E este agora, o sétimo, é: creia na necessidade de adaptar-se a novas situações. Versículo 20, está escrito: Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Agora o lar desse menino vai ser o deserto. Ele vai se adaptar ao deserto. Ele vai ter que se adequar a novas realidades. E a vida é assim. A vida é assim. De repente você tem que sair de um ambiente, enfrentar um outro ambiente. Sair de uma cidade lá do interior e morar em São Paulo. Sair de uma cidade quando tem 3 carros, o trânsito fica engarrafado, para pegar 2 horas de engarrafamento para ir para a igreja. Mas agora o deserto vai ser o lugar do seu treinamento. E o menino se torna um especialista em lançar flechas. O menino se torna um especialista em ser um guerreiro. Deus muda a realidade da vida. Deus apresenta novos cenários. E o deserto não seria o lugar da morte. O deserto seria o lugar da formação de um grande povo, de uma grande nação. Esse povo não é o povo de onde veio o Messias, mas é um povo a quem Deus abençoou por amor a Abraão, o patriarca. E hoje nós conhecemos esse povo. Povo rico, guerreiro. As tensões familiares existem até hoje. Mas aprove a Deus preservar esse povo por amor a Abraão.
Preste atenção no que eu vou dizer. Deus não é obrigado a desgostar de gente que você não gosta. Deus gosta até de gente que você não gosta. Deus tem planos até para aqueles que você acha que deviam desaparecer do mapa. Deus ama a todas as nações. E Jesus veio ao mundo e morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E o projeto de Israel era para ele ser luz para as nações. E Jesus hoje ordena a sua igreja ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o projeto de Deus. Eu concluo com o último ponto, que eu acho fantástico. 8º e último ponto. Creia na necessidade de investir no casamento de seus filhos. Olha o versículo 21. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Eu acho isso bonito. Porque agora ele está rapaz, agora ele é frecheiro. Eu falei, não precisa mais mãe não, agora o casamento é comigo. Nenhuma interferência da minha mãe nesse negócio não. Você conhece filho que não gosta da interferência dos pais no casamento? Feliz é o filho que escuta pai e mãe, sabia? Eu sou pastor há 43 anos, eu nunca vi um rapaz e uma moça que namorando na contramão da vontade de pai e mãe tenha sido feliz no casamento. Escute seus pais, ouça seus pais. O que eu acho interessante é que Agar percebe que era tempo de seu filho se casar e ela pessoalmente se empenhou em providenciar uma esposa egípcia da sua própria gente, seu próprio povo, da sua própria raça, da sua própria cultura, para casar-se com seu filho. Ali edificou uma família, e edificou uma família dá trabalho. Então, minha última palavra é para você, papai, para você, mamãe. Se você é solteiro, não incomoda não, porque Agostinho de Hipona diz que um pai e uma mãe devem educar o filho 20 anos antes dele nascer. Entenderam a frase? Eu vou repetir. Agostinho de Hipona diz, você deve educar o seu filho 20 anos antes dele nascer. Por quê? Porque amanhã esse filho vai perguntar, e aí, como é que foi a senhora? Como é que foi o senhor? Eu era um filho rebelde, dei muito trabalho para os meus pais. Desobediente, cabeçudo. Batia a cabeça na parede tantas vezes, não escutava conselho. Como é que o senhor está querendo dar uma de moralista por cima de mim? Os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Eles nos veem mais do que nos escutam. Então, se você ainda não tem orado pelo casamento dos seus filhos, que às vezes nem nasceram ainda, comece a orar. Comece a orar. Precisamos investir na família. Uma igreja tem o exato tamanho das famílias que a compõem. Os jovens precisam se casar dentro do projeto de Deus. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que a história começa com a tragédia e a história termina como um triunfo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é especialista em mudar diagnósticos. O nosso Deus é especialista em pegar quem está no deserto ou no monturo e levantá-lo e fazer-se assentar-se entre príncipes. Nós vamos orar. Sabe o que me consola o coração? Que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica pensando assim, mas esses homens eram homens de Deus.
Leia a sua Bíblia direitinho, você vê que os homens de Deus, as mulheres de Deus tiveram problemas, e grandes. Que a gente fica assim, se diminuindo demais, se achatando demais, se sentindo miserável demais, estou fracassado demais. Leia as histórias bíblicas. Tiveram problemas. Nós temos problemas, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso para nos ajudar. Eu queria orar com você. E se você tiver liberdade de se levantar e vir aqui à frente para a gente orar juntos, como família, eu queria orar por você. Se você tiver necessidade e quiser engrossar as fileiras aqui, pode levantar e vir, nós vamos orar ao Senhor. Depois nós vamos cantar. Bendito seja Deus. Senhor, nós estamos diante do espelho da Tua palavra, retratando uma realidade que ocorreu há 4.000 anos. Mas um fato que se repete na história e chega até nós. Porque tantas vezes nós nos vemos também dentro desse diagnóstico. Às vezes, Deus, problemas mal resolvidos estão lá dentro da nossa casa. Às vezes tem festa pública, mas tem tensão interna não resolvida. Às vezes Deus tem desprezo. Às vezes Deus tem avareza. Às vezes Deus tem descarte. Às vezes Deus tem situação de pânico, de medo, onde os recursos acabam, onde os perigos aumentam, onde a morte mostra para nós a sua carranca, onde a única voz que sai da nossa garganta é um choro doído. Ah, Senhor, o que importa para nós é que ainda que o nosso nome seja esquecido na terra, ou omitido na terra, ele é lembrado no céu. Ainda que os homens, por indiferença ou hostilidade, nos ataquem, Tu nos chamas pelo nome desde os céus. Ainda que os recursos tenham se esgotado por completo, Tu és poderoso para abrir uma fonte no deserto. Ainda que julguemos que o nosso fim é a morte, Tu hás de nos mostrar que é uma grande nação a surgir através de nós para a glória do Teu nome. Ah, Senhor, levanta-nos nesta noite, Senhor. Segura-nos pela mão nesta noite, Senhor. Abre os olhos da nossa alma para vermos os recursos que Tu colocas diante de nós. Consola o aflito, enxuga as lágrimas daquele que sofre, cura aquele que está enfermo, levanta aquele que está abatido, dá sonhos àquele que já não tem mais sonhos para sonhar, reconstitui famílias, meu Deus, e faz casamentos aqui dentro dos Teus projetos para a glória do Teu nome. Tudo está em Tuas mãos, e nós Te louvamos, porque Tu transformas tragédia em triunfo, até o dia de hoje. Bendito é o Teu nome. Em nome de Jesus, aleluia, amém. O nosso querido pastor Arival não pôde estar conosco hoje, mas deixo um abraço para todos vocês. Que Deus guarde vocês de volta para casa em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Podem assentar, queridos. Obrigado por estar conosco. Sua conexão nos inspira.